Bom dia a todos. Agradeço a lembrança do meu nome para esta conferência, abrir esse evento, e principalmente o bom gosto de ter Hermílio Borba Filho como homenageado. Hermílio, que é essa figura que praticamente muitos conhecem apenas porque dá nome a um teatro, Teatro Hermílio Borba Filho, lá no bairro de Recife, e que foi um dos intelectuais e um dos artistas, um dos escritores mais importantes da segunda metade do século XX, eu diria, em língua portuguesa. Hermílio era aquilo que Gilberto Freire gostava de chamar de homem-orquestra. Hermílio foi diretor de teatro, dirigiu várias companhias de teatro no Recife e em São Paulo. Hermílio foi dramaturgo, escreveu mais de 20 peças. Hermílio conhecia bastante bem nós chamaríamos a cozinha do teatro, a iluminação, vestuário, enfim, tudo isso Hermílio tem um domínio profundo. Hermílio foi escritor literário, escreveu contos, novelas e romances, escreveu letras para música, inclusive. Hermílio foi um exímio crítico de teatro. Hermílio foi um exímio crítico de literatura. Isso tinha coluna quase diária sobre crítica literária nos anos 40 e 50, crítica literária e crítica teatral. Hermílio foi um grande pesquisador do folclore e da cultura popular, além de ser um grande agitador cultural. Então, Hermílio foi uma figura extremamente importante na segunda metade do século XX no Brasil. E o que me chama a atenção é que quando em 1980 eu vim morar no Recife, Hermílio tinha morrido já há 4 anos, e o nome de Hermílio já começava a ser esquecido. É um desses mistérios de alguém que teve uma importância muito grande, uma presença muito grande, publicou seus livros todos por grandes editoras, sua obra traduzida, é um homem central na história do teatro brasileiro, mas 4 anos depois esse homem começa a ser esquecido, de modo que eu não identificava o nome de Hermílio com a figura de Hermílio. Em que sentido? Porque eu sou da época da Livro 7, e quando você entrava na Livro 7, você tinha uma sequência de retratos de escritores brasileiros. A Livro 7 tinha um retrato de Hermílio, e eu não ligava que aquele senhor era o autor Hermílio Borba Filho. Eu lia, que aí você encontrava livros dele nas livrarias. Então, Hermílio foi sendo esquecido paulatinamente, praticamente restrito a um grupo pequeno. Eu faço parte de um grupo de professores que vem incentivando a leitura de Hermílio. Eu já orientei 3 trabalhos em cima de Hermílio Borba Filho, certo? A recuperação da obra de Hermílio. Nestes 100 anos de nascimento de Hermílio, a obra dele vai começar a ser reeditada. Já saíram 2 livros, um deles as novelas, a reunião de todas as novelas, dos 3 livros de novelas saíram num volume só, certo? A obra de Hermílio vem sendo recuperada, Eu acho extremamente salutar e feliz o fato deste evento ter como homenageado Hermílio Borba Filho. Aliás, esse ano é um ano muito particular para Pernambuco, porque nós temos o centenário de Hermílio e temos 90 anos de Ariano Suassuna, de Francisco Brenan, que está vivo ainda, e de Aloysio Magalhães, que é o homem que praticamente inventa o design moderno brasileiro. Até hoje, nós andamos pelo Brasil e nos deparamos com o design de Aloysio sem saber nem que é de Aloysio Magalhães. Quando se pega o logotipo do Banco do Brasil, aquilo é Aloysio Magalhães.
Aloysio Magalhães. Quando pegamos o logotipo da Petrobras, é Aloysio Magalhães. Do BNDES, é Aloysio Magalhães. Do Açúcar Estrela, né, que agora está sendo recuperado, aquilo é Aloysio Magalhães. Né? A moeda brasileira, o design moderno da moeda brasileira dos anos 70, aquilo foi Aloysio Magalhães. Certo? Então, Aloysio está muito presente nas nossas vidas e formou todo um corpo de designers modernos no Brasil. Então, esse ano é um ano muito peculiar para Pernambuco, porque são 4 nomes que não são nomes de importância local, são nomes de importância nacional e internacional. Certo? Se fala muito sobre o teatro de Hermílio. Eu mesmo já escrevi sobre Hermílio e praticamente as minhas orientações caminham muito para esse caminho do teatro de Hermílio. Né? Eu vou falar hoje sobre as novelas de Hermílio. Certo? Hermílio publicou nos anos 70 3 livros de novelas. O General Está Pintando foi o primeiro, né? Em 73. Depois veio 7 Dias a Cavalo, em 75. E por último, em 76, As Meninas do Sobrado. Ele não chegou a ver o volume impresso. Né? Ele chegou a fazer a correção das provas, mas ele não viu o volume impresso. A morte de Hermílio é muito interessante, porque Hermílio estava escrevendo um romance, já estava, me parece, na página 30. Ele estava escrevendo uma frase, e no meio da frase, quando ele bota uma vírgula, ele sofre um infarto fulminante que ele morre. Eu acho muito significativo. Um escritor morrer no meio de uma frase exatamente na vírgula. Isso é muito significativo. É uma morte chama muita atenção, essas brincadeiras que a morte faz com as pessoas. Certo? Então eu vou falar hoje sobre as novelas de Hermílio. Eu li essas novelas nos anos 80, dos anos 80 para os anos 90, mas eu li de maneira esparsa. Quer dizer, eu li um livro, depois 4, 5 anos depois eu li um segundo, depois eu li um terceiro, né? E quando eu fui chamado para escrever uma introdução ao conjunto das novelas que foram reunidas num só volume pela SEC, eu reli todas as novelas na sequência, e aí eu entendi por que Hermílio batizou os seus livros de novelas e não de contos, né? Porque de fato eram novelas e não contos. E é isso que eu vou falar nesse texto aqui que eu preparei, que eu vou falar e parar, fazer comentários sobre os contos ou sobre as novelas de Hermílio. Ao modo das novelas do Decameron, de Giovanni Boccaccio, para quem não sabe, Boccaccio é do século XIV, Hermílio Borba Filho bem poderia ter reunido os livros O General Está Pintando, 7 Dias a Cavalo e As Meninas do Sobrado, publicados, respectivamente, nos anos de 1973, 75 e 76, em um único volume. Seja porque essas novelas perseguem os mesmos procedimentos formais e os mesmos universos fabulatórios, formando um todo coerente, seja porque em cada uma delas podemos acusar uma mesma orientação estética, a busca por parte de Hermílio por perfazer uma arte popular. Esse é um ponto central na obra de Hermílio, no seu romance, na sua novela, nos seus contos e no seu teatro. Essa busca por uma arte popular, que não tem nada a ver no conceito de Hermílio por arte popular no sentido vulgar e pedestre que nós usamos a palavra arte popular, ou seja, aquela arte feita pelo povo e para o povo, não é? Normalmente uma arte identitária, certo? Um grupo social, normalmente isolado, que produz uma determinada manifestação artística que é identitária daquele grupo, não é? É sazonal, acontece em alguns períodos do ano, certo? Os grupos vão se manifestar, certo? Para Hermílio, arte popular não era nada disso. Nós vamos ver o que é que Hermílio entendia por arte popular. Arte popular é essa que ele não apenas conceituou e defendeu nos artigos e ensaios que publicou na imprensa, jornais e revistas,
e nos livros dedicados ao universo teatral, mas principalmente nos 2 manifestos que escreveu nas décadas de 40 e 60, respectivamente o do Teatro do Estudante de Pernambuco e o do Teatro Popular do Nordeste. Hermilo, em 1945, foi convidado para assumir o Teatro do Estudante de Pernambuco. O Teatro do Estudante de Pernambuco existia desde 1940, mas era um teatro completamente sem nenhuma importância. Em 1945, Hermilo assume o Teatro do Estudante de Pernambuco. Isso é um marco na história do teatro pernambucano. Por quê? Porque Hermilo, ali, escreve um manifesto de como deveria se pautar esse teatro, ele renova a visão de teatro e ele convida uma série de jovens estudantes, naquele momento, para que eles façam parte desse grupo. Entre esses jovens estudantes estavam nomes como Francisco Brenan, Ariano Suassuna, Aloysio Magalhães, não é? Gastão de Holanda, e nomes já consagrados como Capiba, certo? Que vai trabalhar como compositor, o maestro Fittipaldi, que era o maestro da Orquestra Sinfônica do Recife. E sim, é um grupo mais ou menos de umas 20 pessoas, estudantes, e que todas essas pessoas, no futuro, vão ser nomes importantíssimos nas artes no Brasil. Não é? Então, em 1945, Hermilo lança esse manifesto e lança esse grupo. E tem uma coisa importante, Hermilo percebe, em 1945, que não existia uma produção teatral, não é? Uma dramaturgia escrita por nordestinos, certo? Ou seja, uma dramaturgia que falasse das coisas do Nordeste. Aliás, como não existia de alguma maneira no Brasil, esse era um grande problema. O nosso teatro era um teatro ainda muito ligado a um tipo de estética do século XIX. E aí, em 1946, Hermilo promove um concurso nacional de produção do teatro que tenha como tema o Nordeste. E quem ganha esse concurso é Ariano Suassuna. A primeira peça de Ariano Suassuna é para esse concurso. Certo? Logo, em 1960, 15 anos depois, quando Hermilo, e agora junto com Ariano, vão fazer o Teatro Popular do Nordeste, ele está numa posição muito confortável, porque aquele concurso que ele faz em 1946 simplesmente promoveu uma série de novos autores nordestinos: Zé Carlos Cavalcante de Borges, Silvio Rabelo, José de Moraes Pinho, Luiz Marinho, o próprio Ariano Suassuna já estava ali com quase 15 peças escritas, o próprio Hermilo Borba Filho já tinha produzido também quase 12 ou 13 peças escritas nesse período. Enfim, você tem uma gama, Aristóteles Soares, uma gama de dramaturgos que faz com que, quando o Teatro Popular do Nordeste surge em 1960, já existe uma massa de produção para alimentar essa nova fase do teatro do Hermilo como diretor de teatro, certo? Então, essa é a grande diferença entre 45 e 60. É que em 45, Hermilo assume o grupo de teatro, mas nós não tínhamos peças sobre o Nordeste. Em 60, você tem agora um número razoável, eu contei quase 70 peças produzidas, que é muita coisa, por dramaturgos de origem nordestina. Esses 2 manifestos, complementares em seus princípios programáticos, buscam diferenciar a arte popular daquelas manifestações e espetáculos populares que nascem no seio do povo. Hermilo sempre se referia às manifestações da cultura popular como os espetáculos populares. Todos sabem que Mário de Andrade chamava de danças dramáticas. Hermilo vai dizer que essa palavra não atende o conjunto das manifestações populares. Ele vai chamar isso de manifestações populares, ou seja, o Bom Meu Boi, o Reisado, né, tudo isso vai chamar de manifestações, espetáculos populares. Inclusive é um título de um livro dele.
onde ele pega esses espetáculos populares e ele escreve e estuda cada um desses espetáculos individualmente. Busco diferenciar a arte popular daquelas manifestações e espetáculos populares que nascem no seio do povo, traduzindo a sua realidade social, o seu universo de crenças e os seus valores culturais, como são exemplos os bumbas meu bois, os fandangos, os mamulengos, os pastoris. Mas também a poesia épica, as gestas heróicas e os romances de amor, mistério, milagre, moralidade e metamorfose. Romance aqui de cordel, né? Que é o nome romance no sentido tradicional da Idade Média. Arte religiosa, trágica e cômica. Tudo isso para eles são o que ele está chamando da arte popular feita pelo povo. Ao contrário das manifestações e dos espetáculos populares, a arte popular, assim como Hermílio entendia, é aquela que transborda, palavras de Hermílio, o sentido vital do conceito popular, pois deve surgir como consequência do meio e converter-se em um instrumento poético. Em outras palavras, a arte popular é aquela que encerra tanto a melhor tradição da arte erudita ocidental ou ocidentalizada, quanto a que sabe evocar as formas dos espetáculos populares. E aqui tem um ponto importante. Hermílio vai dizer que a arte popular é toda a arte erudita, mas que é popular. Em que sentido? Ela continua provocando uma empatia imensa nas pessoas, nada obstante a sua extração de ser erudita. Ele vai dizer, é o caso de Shakespeare, é o caso de Molière, certo? Eu posso testemunhar, há uns 5 ou 6 anos atrás, o Grupo Galpão de Minas Gerais esteve aqui encenando uma peça de Molière na rua, no bairro do Recife. Era um público imenso, parecia uma noite de carnaval, pessoas do povo assistindo, e as pessoas riam, que dobravam. E era Molière, era uma peça do século XVII. E eu comprovei isso que Hermílio dizia. Esses autores são autores, apesar da extração erudita, são autores populares, né? Era isso que ele chamava de arte popular. Era toda a arte, mesmo de extração erudita, os autos de Gil Vicente, Shakespeare, Sófocles, o teatro, a comédia latina, a comédia grega, certo? Que, quando são encenadas, elas provocam uma empatia nas pessoas, indiferente de classe social e de grau de instrução. Não é? Então, quando ele pensa uma arte popular no Brasil, ele pensava nisso. Como construir uma obra que, ao mesmo tempo, faça uma reflexão sobre a nossa realidade, uma reflexão verticalizante, mas que tenha como horizonte o mesmo ingrediente que nós encontramos no Molière, no Shakespeare, etc., que faça com que as pessoas possam ler ou assistir e ter uma empatia imediata, uma compreensão imediata daquilo. Essa é a grande fórmula que Hermílio perseguiu durante toda a sua vida. No caso, as formas dos espetáculos populares, no caso, a visão épica e coletiva do mundo. Uma arte que busca os seus temas naquilo que o povo compreende e é capaz de discutir, que foge da caricatura de tentar imitar ou reproduzir a vida. E aqui já vai a crítica dele ao realismo e ao naturalismo, não é? A arte que tenta imitar ou reproduzir a vida, ou de querer ser a continuação da vida, ou seja, que as pessoas percebem que aquilo é arte, aquilo não é a vida, não é a continuação da vida, aquilo é outra coisa, né? Ela se vale da vida, mas aquilo é uma transformação, não é? Para pensar de maneira aristotélica, é como as coisas poderiam ser, não como as coisas são de fato. Como apregoavam as estéticas realistas e naturalistas, ou seja, de fazer uma arte que fosse a continuação da vida. Hermílio era se colocava contra o realismo e naturalismo. Desse modo, popular não é para Hermílio
um termo aplicado apenas e somente às manifestações culturais do povo, mas sim um conceito extensível a qualquer obra, seja ela erudita ou não, do presente ou do passado, que com as suas formas, enredos e matérias fabulatórias promovam em qualquer tempo uma penetração popular. Ele não usa a palavra empatia, ele usa a palavra penetração popular. Como exemplo, Hermílio lembra os trágicos gregos, a comédia latina, o teatro religioso medieval, elisabetano e do século de ouro espanhol, as obras de Molière, de Gil Vicente, de Goldoni, de Goethe, de Schiller, e os escritores brasileiros, particularmente os dramaturgos que vinham realizando um teatro dentro da seiva popular coletiva. E ele cita Ariano Suassuna, Aristóteles Soares, Silvio Rabelo, José Carlos Cavalcante Borges, Osman Lins e José de Moraes Pinho. No entanto, diverso de alguns intelectuais e de alguns movimentos culturais dos anos 50 e 60, a exemplo do movimento de cultura popular, o MCP, que nasce praticamente aqui na Universidade Federal de Pernambuco, não é? Uma figura central que é o Paulo Freire, né? Hermílio inicialmente se liga ao MCP, mas 3, 4 meses depois rompe com o MCP, porque ele percebe que a linha do MCP não é a sua linha, né? No campo da estética, certo? Lembrando que Hermílio era professor também da UFPR, fundou o primeiro curso de teatro do Brasil, que foi aqui da UFPR, em 58, foi fundado por Hermílio. No entanto, tivesse alguns intelectuais de alguns movimentos culturais dos anos 50 e 60, a exemplo do movimento de cultura popular, MCP, e do Centro Popular de Cultura, que é o CPC, que era o Centro Popular de Cultura dos Estudantes da UNE, Hermílio não acatava a arte popular como algo, aspas, palavra dele, sem comunicação com a realidade, formalística, frívola, estéril, fácil, demagógica, politicamente alistada e gratuita. Disse as acusações que ele fazia ao MCP e ao CPC. Pois, para ele, para Hermílio, a verdadeira arte popular não era nem deveria ser covarde e indefinida diante dos abusos dos privilégios, da fria e cega vida contemporânea, do mundo dos privilegiados sem entranhas e das sanguinárias tiranias que finge combater. Por que Hermílio era contra o MCP? Porque era extremamente influenciado pelo Partido Comunista. E Hermílio, obviamente, se contrapunha naquele momento à estética do Partido Comunista, que era o realismo socialista. Não é? Assim, é essa arte popular que se calça a partir da intertextualização entre as manifestações, palavra de Hermílio, do espírito profundo do nosso povo, fecha aspas, e os modos e as formas eruditas da literatura ocidental e ocidentalizada, que o leitor de Hermílio vai encontrar em O General Está Pintando, 7 Dias a Cavalo e As Meninas do Sobrado. E que a maneira do Decameron, das novelas do Decameron, foram agora enfechadas neste presente volume, que foi lançado agora, quentinho, certo? Todos esses 3 livros estão aqui agora, que foram enfechadas neste presente volume, dando-nos finalmente a dimensão de como essas novelas formam um todo coerente. Um todo coerente, como dissemos, tanto nos seus procedimentos formais, quanto na sua matéria fabulatória. Vejamos. As unidades formais e fabulatórias que encontramos nessas novelas são promovidas por um narrador que sabe alinhavar a delicada dialética entre o legado estético-literário das vanguardas do século XX, as tipologias e os modos da literatura, o maravilhoso, o fantástico, o mágico, né, os modos da literatura, e o romanceiro popular do Nordeste. Não só. Ele tece essa dialética de um modo que o seu resultado é tão sedutor
quanto às narrativas de outro companheiro de jornada. No caso, uma companheira de jornada, a jovem Sherazade. Né? Quem é quem conta as histórias das Mil e Uma Noites. Vocês sabem como são as histórias das Mil e Uma Noites. Sherazade casa com um rei, né, que tinha sido traído, e ele, na primeira noite de núpcias, tinha a primeira noite de núpcias, ele matava todas as esposas. Certo? Sherazade é entregue a este rei, porque este rei não confia mais nas mulheres. Então ele transa e mata. Certo? Esperte Henrique VIII, a Vandaletre. Certo? E o que é que ela faz? Ela pede para casar com o rei. Mas você vai ser morta. Ela disse, não, deixa comigo. Então na primeira noite ela começa a contar uma história para o rei. Quando ela chega quase faltando 10 minutos para a história terminar, ela para. Diz, amanhã eu continuo. E o rei não a mata porque quer saber o resto da história. No dia seguinte ela termina a história e emenda com outra. Quando falta 10 minutos para terminar a história, ela interrompe a história. E assim ela passa 1001 noites, contando 1001 histórias. Nesse período o rei vai se desarmando, se apaixonando por ela, não é? Confiando nas mulheres. E ao fim de 1001 noites ela vira-se a musa dele e ele casa com ela e ela salva todas as mulheres do reino de serem degoladas, né? Porque não tinha mulher que bastasse, porque o rei matava uma todo dia. Certo? Então, as histórias de Hermilo lembram um pouco as 1001 noites. Nós vamos ver por quê. Certo? Mas ao mesmo tempo lembra o Decameron de Boccaccio. Aquela sequência de novelas, aquelas histórias que ele vai contando. Vamos ver por que ele faz isso. Não só, repito, ele tece essa dialética de um modo que o seu resultado é tão sedutor quanto as narrativas de outro companheiro de jornada. No caso, uma companheira de jornada, a jovem Sherazade, que tal como se lêssemos as 1001 noites, ele vai enlaçando e seduzindo a imaginação do seu leitor com narrativas fantasiosas que se valem dos gêneros, dos modos e dos discursos satíricos, heróicos, cômicos, trágicos, religiosos, moralistas, da safadeza e da putaria. Eu estou colocando safadeza e putaria porque isso é uma classificação da literatura de cordel, feita por Ariano Suassuna. Ariano classifica a literatura de cordel, os tipos, certo? Como as obras cômicas, trágicas, religiosas, moralistas, de safadeza e de putaria. Safadeza é um tipo de literatura de cordel e putaria é outro tipo de literatura de cordel, certo? Posso? Então, eu estou colocando essa classificação porque não é minha, é uma classificação feita por Ariano e por o nome dele, folclorista Lia do Maranhão. Lia do Maranhão também seguia essa classificação no livro que ele escreve sobre a literatura de cordel. É um livro publicado pela SEP que merecia ser lido, porque é a classificação mais abrangente de todos os gêneros da literatura de cordel, é esse livro de Lia do Maranhão. O prefácio, inclusive, é de Ariano Suassuna, do livro dele. Certo? O narrador, que assim como Sherazade, tece e urde 55 histórias. Os três livros juntos formam 55 histórias. Se nós pensarmos numa visão cabalística, 5 mais 5 é 10, é a perfeição. Certo? Tece e urde 55 histórias que versam sobre os pecados capitais: gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça, orgulho e castidade, como encontramos na novela 7 Dias a Cavalo, que dá título ao livro. As virtudes cristãs, a castidade, né? Obviamente todas as virtudes aqui vocês não têm nenhuma delas, né? Castidade, generosidade, temperança, diligência, paciência, caridade e humildade. Essas são as 7 virtudes cristãs, certo? Quem não segue essas 7 nem venha dizer que é cristão, certo? Começando pela castidade, certo? Que de todas é a mais difícil, né? As virtudes cristãs, e principalmente sobre as grandes alegrias, dores e misérias da humanidade: traição, crimes,
loucuras, falsidades, sonhos, amores, êxtases, mortes, curas, fé, fantasmas, danações, poderes, arbitrariedades, desejos, calúnias. Todos esses temas desfilam nas novelas de Hermílio. 55 histórias perpassadas pelos modos mágico e maravilhoso, por tempos e espaços indefinidos e principalmente por cenários e personagens que transitam de uma novela para outra, encerrando ações, vidas e encantamentos diversos em cada história. Isso foi uma coisa que eu percebi quando eu reli os 3 livros. Eu não tinha percebido, porque eu tinha lido os livros com um espaçamento muito grande. É que os personagens das novelas, eles vão passando de uma novela para outra. Certo? Inclusive com situações distintas de uma novela para outra. Nós vamos ver isso aqui, mais adiante. No entanto, diferente das Mil e Uma Noites, quando observamos Sherazade costurar metodicamente e em certa ordem as suas histórias, o narrador hermiliano, ao transigir cenários e personagens de uma novela para outra, como vemos com os personagens Cabo Luiz, isso aparece em várias novelas, esse Cabo Luiz, a prostituta Quitéria, Luiz Maromba, era o sujeito que ia fazendo maromba, não é? Mestre Lindolfo, entre outros personagens, dá ao seu leitor o direito de subverter e entrelaçar ao seu modo, na ordem que melhor lhe apeteça, as suas narrativas. Ao fazer do seu leitor o novo Sherazade, um coautor das suas narrativas, Hermílio dissipa qualquer analogia ou relação que possa existir entre as suas novelas e as obras estéticas e politicamente fechadas, e aí vem a crítica ao MCT, alistadas, como ele dizia, gratuitas, que buscam imitar ou reproduzir a vida e que são narradas por um eu ficcional que se acredita tão onipotente, onisciente e onipresente quanto o Deus judaico-cristão. Diversamente, os leitores das novelas hermilianas podem, como dissemos, subverter o ordenamento das narrativas e iniciar a leitura deste livro a partir de qualquer texto. Um exemplo que podemos aqui evocar são as histórias de Mucurana, particularmente as que tratam da sua morte. Em uma novela, O Hospital, o seu passamento se dá subitamente, enquanto ele espera o padre Abílio no confessionário. Já em outra novela, O Peixe, ele desaparece nas terras do Major Teodósio, abre aspas, e nunca mais foi visto nem ouvido naquelas redondezas, só sim em outras. Então você tem o mesmo personagem morrendo diferente em 2 novelas. Certo? Não é só que os personagens transigem de uma novela para outra. Aparecem em 2, 3, 4, 5 novelas. Eles têm vidas distintas em cada novela. Morrem, inclusive, de maneira distinta. Entre uma narrativa e outra, podemos acatar e guardar a história que mais nos agrada. Mas também podemos promover uma colagem, que é uma coisa bem moderna, né, entre elas, e plasmar em nossa imaginação uma nova narrativa. Não me agrada nem essa morte, nem essa, vou criar uma terceira. Certo? Ele abre a obra, ela fica aberta para o leitor fazer esse tipo de brincadeira. No entanto, percebemos que nessas novelas hermilianas, o transigir dos cenários e personagens se faz não somente entremeando dialeticamente as narrativas encaixadas, tomadas das Mil e Uma Noites e do Decameron, e as instâncias e as técnicas narrativas modernas, por exemplo, promovendo a associação de ideias, a desordem sintática, fazendo citações e paráfrases de modo explícito ou implícito, recorrendo às elipses, às acelerações e às desacelerações nos ritmos da narrativa. Né? Todos esses elementos que as vanguardas do século XX trouxeram, ele insere no livro.
E junto com isso, ele emula o romanceiro popular do Nordeste, particularmente as narrativas dos romances de príncipes, fadas e reinos encantados. Isso é um tipo de classificação do cordel: romances de príncipes, fadas e reinos encantados. Nesses cordéis, tal como ocorre, de certo modo, em muitas das novelas hermilianas, a cronologia dos fatos narrados se dá sem que saibamos não somente os seus limites espaciais, o segmento de quadros, verso após verso, sobre um fundo físico, mas também as sucessões e movimentos do tempo. Como qualquer leitor desse universo literário não desconhece, eu estou falando das histórias cordel, né, as histórias de príncipes de cordel, que povoaram a minha infância, né, no interior. Todo mundo sabia histórias e mais histórias do tempo do rei, né, princesas, reis, né, princesas encantadas, príncipes encantados, sapos que viravam príncipes, né, príncipes que viravam sapos, e assim por diante. Como qualquer leitor desse universo literário não desconhece, as histórias míticas e os contos de fadas e de reinos encantados se dão sempre em um passado distante e impreciso. Tão distante e impreciso que nunca iremos saber se a donzela Teodora é contemporânea de Juvenal ou se ambos viveram em tempos e espaços tão distintos quanto é distinto o nosso tempo e espaço em relação aos que eles viveram. Isso é uma coisa que nós nunca sabemos. A donzela Teodora veio primeiro do que Teobaldo, né? Cinderela era contemporânea do Pequeno Polegar, né? Isso é uma dúvida que permeia, não é? Não conseguimos dormir pensando nisso, certo? E aí Hermílio pega essa brincadeira e ele faz isso. Porque se a história, as novelas vão e voltam, nós não sabemos se a morte de Mucurana, essa veio primeiro do que a outra. Certo? Então as coisas mudam. Ele pega esse elemento formal, essa estrutura do tempo e do espaço da literatura de cordel, e ele leva para as suas novelas. Ou seja, se, em geral, a primeira marcação espacial e temporal de um gênero narrativo é localizar em que época se passa uma dada história, nesses romances de príncipes, fadas e reinos encantados, tudo ocorre como se o tempo cronológico estivesse suspenso no ar. Assim, se em algumas novelas de Hermílio, diverso do que ocorre, por exemplo, nos cordéis de Juvenal e o Dragão, ou na história da donzela Teodora, ainda podemos localizar os seus limites espaciais, em geral as novelas de Hermílio se passam na zona da mata sul de Pernambuco, o mesmo não ocorre quando nos voltamos para as sucessões e movimentos do tempo. Então, ao contrário das histórias de cordel, a de Hermílio você ainda localiza o espaço, você não localiza o tempo. Eu vou dar um exemplo aqui com uma novela chamada O Hospital. Como é que ele brinca com o leitor, né? Aqui nas novelas hermilianas, a dimensão temporal é, de certa forma, uma questão fulcral. É a base em que se calça todos os seus procedimentos formais. É que ao substituir em suas novelas o tempo histórico, ou seja, o tempo cronológico, sucessivo, linear, irreversível, pelo tempo mítico, tempo não diacrônico. Aliás, é uma coisa interessante, eu dizia isso na sala de aula semana passada. Eu me lembro sempre assistindo missas, os padres sempre falam:
naquele tempo. Sim, mas que tempo? O tempo tem marcação. Não é? As pessoas falam de Abraão, de Salomão, como se fossem contemporâneos. Às vezes um episódio da Bíblia tem 500 anos de diferença. Não é? Ou seja, se a gente observar, o discurso é um discurso mítico. Não é? Eu suspendo o tempo cronológico, não é? E ao fazer isso, obviamente, eu dou a impressão de que o livro foi escrito de uma vez só. Não é? Parece que o Velho Testamento alguém sentou e escreveu de uma tacada só. Eu não levo em consideração que aquilo foi escrito durante quase 1000 anos. Não é? Naquele tempo, essa estrutura espacial, não é? Faz que você não consiga localizar as coisas. Hermilo, tal como nos romances de príncipes, fadas e reinos encantados, pode escrever os modos mágicos e maravilhosos em suas novelas e, particularmente, transigir cenários e personagens. O exemplo síntese dessa dimensão temporal mítica que o leitor vai encontrar explícita ou implicitamente no conjunto das novelas aqui encerradas se manifesta na novela O Hospital. Nessa história, somos inicialmente informados pelo narrador que as opiniões sobre a construção do Hospital Maria Adelaide da Purificação são contraditórias. Para uns, os moradores da cidade, decorreram 50 anos para o seu perfazimento. Para outros, 52. A par dessa controvérsia, tomamos ciência que a sua construção começou um pouco antes de explodir a Guerra do Paraguai. Bom, a Guerra do Paraguai é de 1864. Acaba em 1870. Veja bem, ela começou um pouco antes. E que no seu decorrer, as obras ficaram paralisadas. Por quê? Porque as pessoas foram para a guerra e faltou mão de obra. Então elas foram retomadas em 1870. Um pouco adiante, o narrador afirma que a construção foi concluída 52 anos e 8 meses exatos depois de iniciados. Se a guerra é de 64, digamos que ela começou em 60. 52 anos, ela ia para 1912. Certo? Ou seja, o que até então era controvérsia, uns diziam que eram 50 anos, 52 anos, agora se tornou certeza. 52 anos e 8 meses exatos. O leitor fica sem saber se mais. Qual é a data correta? Como se toda essa confusão temporal não bastasse, o narrador ainda joga no vespeiro do tempo outra questão. Se somarmos esse tempo de 52 anos e 8 meses a partir do término da guerra, chegamos aos anos de 22 ou 23. No entanto, o narrador diz que a inauguração do hospital, aspas, aconteceu na semana seguinte à da proclamação da República, em 1889. Olha a confusão. Nada bate com nada. Certo? Não tem o tempo cronológico, é o tempo mítico. Logo, 29 anos depois do fim da Guerra do Paraguai. E não 52 anos e 8 meses depois, como afirmara antes tão convictamente o narrador. Para embaralhar ainda mais qualquer ordem cronológica, o narrador nos informa que no dia da sua inauguração,
o hospital recebeu a visita do poeta e também médico Jorge Vanderlei, que existiu, não é? Pernambucano, poeta, tradutor, um dos grandes tradutores de Shakespeare, certo? O detalhe é que Jorge Vanderlei nasceu em 1938. Então, quando ele podia estar na inauguração em 1889? Hermílio faz muito isso, você pegar os amigos e bota no meio da história. E os amigos aparecem completamente outra coisa. Ele brinca com os amigos, né? Ele mete os amigos no meio das histórias dele. E como sabemos, no caso de Jorge Vanderlei, só viria ao mundo 49 anos depois da proclamação da República. Abro aqui um parênteses para uma observação. Hermílio, como fizera nos seus romances, irá promover muitos dos seus amigos. A exemplo do cronista Renato Carneiro Campos, irmão de Maximiano Campos, né, que era o pai do governador Eduardo Campos, do pintor Zé Cláudio, que ainda está vivo, e do artista popular Capitão Boca Mole, né, que era do Reisado, do meu boi lá da Mostadinha, que foi com o Capitão Boca Mole que ele aprendeu como é que os atores deviam usar máscara. A personagens ficcionais das suas novelas. Logo, escrever Jorge Vanderlei em sua ficção não é aqui um caso extemporâneo, era regra. Em resumo, não são os tempos históricos que se entrecruzam nessa narrativa, mas, dentro da verdade textual, um esgarçamento entre o que teria sido a sucessão cronológica real da construção do hospital e a ordem na qual o narrador nos conta essa história. Nada obstante o tempo aqui não se inscrever no tempo mítico dos contos de fadas e dos reinos encantados, afinal, o texto encerra várias marcações espaciais e temporais, não é? Se passa na Mata Sul, proclamação da República, tem algumas marcações, apesar que elas estão enlouquecidas. Ele se faz mítico por outro caminho, no caso, por negar o tempo diacrônico da história, que imobiliza, dá unicidade e petrifica. Ao negar esse tempo histórico, esse tempo diacrônico da história, Hermílio pode perseguir e urdir uma realidade textual que tem na imaginação, no fabuloso, no mágico e no legendário o seu espaço uterino. Seja de quem pensou e concebeu essa realidade, o escritor, seja de quem a acata por meio do pacto ficcional, tal como ela se plasmou em letra de forma por meio da narrativa, nós, leitores. E como só podemos conhecer a sucessão cronológica real da construção do hospital por meio desse narrador, que já se viu não é confiável, temos que nos fiar nas suas anacronias narrativas. Anacronias que nos revelam não apenas um narrador pouco confiável, mas também que não se furta de brincar e gracejar com o narratário, com o autor extralinguístico da obra, o próprio Hermílio, e por decorrência, com nós, os seus leitores, ao buscar colar ou confundir as suas memórias e os seus sofrimentos com as memórias e os sentimentos do narratário, do autor e do leitor. Em As Meninas do Sobrado, que é uma novela, por exemplo, o narrador declina certa data sobre fatos ocorridos. Data essa que ele acredita não precisar expor em sua inteireza,
pois faz crer ao narratário e ao leitor que este se mostra a par dos fatos. Nada obstante, o narratário e nós, os leitores, estarmos, e sabemos que estamos, completamente alheios ao calendário dos fatos. Diz o narrador. E dando fé, podia contar que o réu, aos 28 dias do mês de julho do ano dos 1900 da década que já se sabe, estava sentado. Sim, mas qual é a década? Eu não estou sabendo qual é a década. Não só temos um narrador que não é apenas pouco confiável, brincalhão e gracejador, mas que se vale da ironia para que saibamos que ele, nada obstante evocar vários procedimentos formais arcaizantes nas suas anacronias narrativas, é, ante tudo, o narrador do nosso tempo. Um narrador que sabe que a arte popular que ele aspira não é mais aquela que foi cultivada no mundo greco-latino, ou mesmo ao longo do medievo, mas sim a que se caracteriza por aprofundar os abismos entre o legado estético-literário das vanguardas, as tipologias e os modos da literatura e o romanceiro popular do Nordeste. Assim, é com esse espírito irônico que Hermílio inicia e encerra o conjunto das suas 55 novelas. Se o narrador de O Hospital, a derradeira novela, compõe este livro, este aqui, toma a ironia para aprofundar o abismo temporal entre a sucessão cronológica real entre aspas sempre, né, da construção do hospital e a ordem narrativa da história, entre aspas também, a novela que abre este volume, chama-se O Almirante, a primeira novela, vai, por sua vez, se valer da ironia para mostrar que a fantasia, o fingimento, a brincadeira e o lúdico, enfim, a matéria da ficção, encerrados aqui na figura do capitão general de Fandango, Almirante Siri, podem ser tomados de forma invertida, em um sentido contrário ao que se destina, quando não percebemos ou desconsideramos o pacto de fingimento que, na ficção, estabelece o abismo entre a realidade empírica e a fantasia. O que é que acontece nessa novela? O capitão Almirante Siri é um almirante de Fandango. E ele precisa levar o Fandango, apresentar o Fandango no final do ano. Ele começa a recolher, levar o livro de ouro para as pessoas anotarem e darem dinheiro. E tem o grande senhor da usina, que tinha lido no jornal que um grande almirante francês tinha aportado aqui no porto do Recife. E ele, muito vaidoso, queria que o almirante fosse visitar a sua usina. Né? Coincide que o almirante Siri, todo paramentado, vai à usina. Quando ele chega, o secretário do usineiro confunde com o almirante francês. Né? Ele é recebido com todas as pompas, né? Champanhe, é feito um grande jantar para ele, a melhor comida, o vinho do Porto. E o almirante Siri fica impressionado, porque ele nunca tinha sido tão bem tratado. E não sabia que, finalmente, os fandangos tinham sendo agora prestigiados. Até o momento que se faz discurso, etc., e pede ao almirante Siri que faça o discurso. E ele diz, olha, na verdade, não tenho nada a dizer. Eu só vim aqui pedir dinheiro, porque eu sou o almirante Siri do fandango tal. Não é? Ou seja, é uma confusão, essa confusão que se faz, não é? Essa brincadeira que ele faz entre a realidade e a imaginação de um projetar no outro aquilo que ele queria ver. Não é? Porque, inclusive, o almirante, ele era negro. E é uma coisa que era estranha. Né? Como é que ele é francês? Né? Sei lá. Olha que ele é da Martinica. Não é? Quer dizer, ele quer ver ele vê o que ele quer ver, não o que a coisa é de fato.
Mas não são apenas os imaginários fabulosos, mágicos, os limites espaciais, que eu estou concluindo, viu, gente? E a sucessão temporal que Hermílio vai evocar dos romances de príncipes, fadas e reinos encantados. Nesse seu alinhavar dialético entre o romanceiro popular do Nordeste, as vanguardas literárias, as tipologias e os modos da literatura, ele vai empreender o redimensionamento da moderna tradição da literatura regionalista. E não estamos aqui falando do regionalismo do século XIX, mas do regionalismo de 26, teve Gilberto Freire à frente, e cujo objetivo foi delinear e defender um projeto civilizatório para o Brasil. Por meio de um processo emulativo, Hermílio verticaliza e redimensiona algumas das orientações estéticas que pautaram as obras daqueles escritores dos anos 30 e 40. Esse é um ponto importante, porque ele retoma essa tradição regionalista do romance de 30, mas nós vamos ver que ele faz uma outra coisa que os romancistas de 30 não fazem. Vamos ver. A primeira dessas emulações observa-se em algumas das suas novelas, a exemplo do romance de João Besta e a Gia da Lagoa e do Alto de Fé do Pavão Misterioso. Ambas novelas colhidas dos cordéis de Francisco Salles de Areda e José Camelo de Melo Rezende, respectivamente. Aqui, as formas da literatura de cordel servem como procedimentos formais e como matérias fabulatórias que são recontadas ao seu modo pelo narrador hermiliano, acrescentando passagens, suprimindo outras e, principalmente, recorrendo à prosa em substituição ao verso. Isso é um ponto importante, porque a literatura de 30 não se valeu desse elemento da cultura popular. Só a partir dos anos 50 é que os escritores brasileiros vão se valer, como Mariano Suassuna, como Hermílio, da cultura popular como matéria fabulatória para se produzir uma literatura erudita. A segunda emulação é que Hermílio não apenas constrói uma narrativa que se vale da linguagem coloquial e pedestre, mas que, não raras vezes, também escreve na sua própria estrutura o ritmo e os seus efeitos fônicos, a imagem e a sintaxe da literatura de cordel. Ele está escrevendo uma prosa, mas ele insere no meio da prosa como se fossem versos de cordéis. Exemplos: pinica pau, e atrevido cortou o pau, fez um andou, rodou, rodou, rodou. Pinica pau, olé, sim senhor. Pinica, pinica, meu amor. As meninas vão dizendo, meu amor, não dou, não dou, não dou. Pinica pau. Em cima deste giral tem vinho, sim senhor. Isso é um verso. Com rima e tudo. No meio da prosa. Ou esta outra. Primeiro carro, donzela de verde, empunhando o bandolins. Num compasso de bacarola, cantando seus olhos negros, negros, como as noites sem luar. São ardentes, são profundos, como o negrume do mar. Ou ainda esta: disse o conde, nesse caso, tu já estás a sonhar, moça de 18 anos, já pensando em se casar. Se aparecer casamento, eu saberei desmanchar. Ou ainda, como se lê na novela Hierarquia: quem bate a noite sombria, quem bate é rijo o tufão, não os ouvis a ventania, ladra a lua como um cão. Nessa novela Hierarquia, o narrador não apenas lança mão de versos em prosa, o que termina por se constituir em uma prosa poética, mas declina entre um parágrafo e outro quadras da literatura de cordel. Em vez de colocar capítulos, ele intervém uma parte e outra da novela com um verso de cordel.
como se fosse uma súmula do que você vai ler ou acabou de ler. Com elas, o narrador, dentro de um processo de metalinguagem, arremata e explica ao leitor, ao modo de uma coda, o que fora narrado no parágrafo anterior. O terceiro e derradeiro ponto a observar no redimensionamento que Hermílio faz da moderna tradição da literatura regionalista é que ele lança mão de palavras, frases e ditados que os narradores da década de 30 e 40 só se valiam quando buscavam reproduzir o falar dos seus personagens, nunca quando o tomavam para si a narrativa. Ou seja, se você lê Zé Lins, Graciliano, Jorge Amado, o narrador ele tem uma narrativa formal. Né? O coloquial ele fica para a voz, as falas dos personagens. Em Hermílio, não. O narrador e os personagens falam a mesma linguagem. Certo? Então, vamos ver como é que isso acontece. Assim, observamos que nas narrativas hermilianas, narrador e personagens, sujeito e objeto, não compartilham mundos distintos. Ambos se inscrevem em um mesmo horizonte cultural, partilham das mesmas crenças e, como se fossem irmãos siameses, são partes das mesmas matérias fabulatórias que tecem as suas narrativas. Neste caso, podemos acusar, entre outras expressões, palavras, frases e ditados como são ditos pelo narrador. Espolcou no quente, dentro da cuca, voltou à varanda para jiboiar, quer você almoçar e dormir, sassaricando, cheiro de bodum, gororoba, pichita, era notória betedeira, mexedeira e bundeira, embora teuda e manteuda. Camilo Seresteiro se fartava nas carnes vivas e nas carnes mortas, e nos bebes e nos deforetes. Ia rachar o cano, urubu cevar. Em tempo de Murici, cada qual cuide de si. Osso folote, em volta do cipa, e por aí vai. Certo? Mais coloquial do que isso, impossível. Não é? Todos nós no Nordeste sabemos o que significa. Certo? Claro, os ingênuos, os puros, não. Eu também teve uma época que eu não sabia. Passeando, eu vou concluir. Passeando e transitando entre as formas míticas do romanceiro popular do Nordeste, das vanguardas literárias, das tipologias e dos modos da literatura, as novelas hermilianas não apenas oxigenaram e redimensionaram a moderna tradição da literatura regionalista, mas também a literatura de língua portuguesa. No entanto, a sua poética foi muito além desse redimensionar de uma tradição cultural e literária que, ao seu modo, produziu frutos maduros que foram e são definidores, não definitivos, porque não existe nada definitivo, definidores, para delinear o que entendemos hoje por cultura brasileira. Ao encerrar em uma mesma narrativa as formas míticas e as formas da tradição e das vanguardas literárias, Hermílio plasma em sua obra novelesca, por meio da matéria fabulatória e dos procedimentos formais, as sucessões do tempo e os limites espaciais, as dualidades entre o sagrado, o tempo mítico, e o mundano, o nosso tempo presente, seja ao tratar dos pecados capitais e das virtudes cristãs, e eu acho que Hermílio estava mais para os pecados capitais do que para as virtudes cristãs, seja quando aborda as grandes alegrias,
dores e misérias da humanidade. Alegrias, dores e misérias essas que, quando vistas pela perspectiva religiosa, nos revelam a cesura, o corte entre natureza, que é o símbolo da perfeição, da medida, do número e do peso divino, e da cultura, fruto da criação e da imaginação humana. Assim, entre a palavra divina, que se amalgama na própria coisa em si, logo encerra a verdade, e a palavra dos homens, representação da coisa em si, abre-se um imenso fosso entre, de um lado, o tempo mítico, que não se conta cronologicamente, e de outro, o tempo que se dá de modo cronológico, sucessivo, linear e irreversível, que vê todos os seres vivos que habitam a Terra nascerem, crescerem e perecerem, e onde estão contidas tanto as marcas do pecado quanto o labutar dos trabalhos e dos dias. Hermílio, por um lado, ao se valer das formas míticas do romanceiro popular do Nordeste, pode cultivar e urdir as suas novelas nos modos maravilhosos e mágicos, esgarçar a ideia de espaço, a sucessão de quadros sobre o mundo físico, e substituir o tempo diacrônico por um tempo mítico, tempo este que não se conta cronologicamente e que encerra a atemporalidade do sagrado. Por outro lado, sabemos que nada se manifesta sobre a Terra que não carrega as marcas e as feridas históricas do seu tempo. E Hermílio entremeia a forma das narrativas encaixadas com as instâncias e as técnicas narrativas modernas, transigindo modos e formas diversas da literatura ocidental e ocidentalizada. Hermílio vai tecendo uma arte popular que se perfaz encerrando os tempos míticos e históricos. Assim, em um processo alquímico, complexo e delicado, as novelas hermilianas vão cumprindo a sua missão: falar das coisas que aconteceram, mas não como elas aconteceram, como que é a história, e sim como elas poderiam ter acontecido, como que é a ficção. E nesse poderiam ter acontecido, a literatura hermiliana declina um tempo não linear, não diacrônico, e pode falar e cantar as alegrias, dores e misérias da humanidade, mostrando que elas não são alegrias, dores e misérias constituidoras apenas do nosso tempo, mas expressões do fardo que nos condena desde o dia em que fomos expulsos do Éden. Assim, o que é histórico toma uma dimensão mítica. A histórica, por meio da ironia, marca da literatura moderna, que aprofunda os abismos entre as palavras e as coisas, entre a realidade empírica e a nossa imaginação, entre o tempo mítico e o tempo histórico. A prosa hermiliana faz o sagrado frequentar o mundano e, por sua vez, o mundano se inscrever no sagrado. Nesse transigir, revela-se um homem que sabe que a arte não pode ser indiferente ao mundo e ao seu tempo, e que nem sempre a arte realizada com o sangue humano, como na novela o general está pintando, é libertadora ou popular. Uma novela em que o general para uma cidade, que ele quer pintar o pôr do sol, e um popular que não está sabendo daquilo, rompe o cordão, e aí o soldado atira nele. E quando atira, o sangue respinga no quadro. E era exatamente no momento em que o general estava tentando escolher o vermelho que daria o tom do pôr do sol. E quando respinga, ele diz: ah, é esse o vermelho. E essa ironia que Hermílio faz nessa novela de 73, pela ditadura, é isso. Nem sempre uma obra feita com o sangue do povo é libertadora. E aí ele faz a crítica da direita e da esquerda. Não? Pelo contrário, ela pode encerrar em sua forma e em seu discurso o que há
esteticamente, de mais tacanho, reacionário e tirânico. Afinal, não é o sangue a matéria fabulatória dos sonhos, mas a imaginação, a fantasia, o lúdico, o desejo de retornar ao paraíso, de falar tanto a língua dos homens quanto a língua dos anjos. As novelas hermilianas nos guiam por esses sonhos, e ao nos guiar por essas veredas do lúdico e da imaginação, nos irmanam com o nosso tempo, com a nossa humanidade e com o sagrado. Obrigado. Obrigado, professor. Bem, pessoal, então a gente tem um tempinho agora para questões, dúvidas, comentários, a partir da fala do professor Anco. Alguém? Bom dia, professor. Eu queria saber sobre a dramaturgia do Hermílio, né, que esse nome icônico, né, da dramaturgia nordestina. Se teria alguma crítica que justificaria esse esquecimento dele. Não sei, talvez essa recusa dele de trabalhar com o movimento da cultura popular, que ele rompe, não é? Se teria alguma crítica por causa desse rompimento. Se, sei lá, alguma crítica negativa que diria que essa dramaturgia dele seria, não sei, pretensiosa ou, sei lá, kit, querer misturar um erudito com um popular, teria alguma crítica assim? Vê, essa questão por que alguém desaparece, é esquecido, é uma coisa muito estranha. Recentemente saiu uma biografia de Lima Barreto e, pelo que eu li nas matérias, tentava dizer que Lima foi um pouco esquecido. Isso é uma grande mentira. Lima foi um autor muito lido no seu tempo, muito disputado. Lima chegava a escrever para 6 jornais simultaneamente, não é? Agora Lima tinha um problema que era pessoal, intransferível. Ele era corpo. E durante o momento que ele entrava na cana, não é? Ele não produzia nada. E ele perdeu muitas chances por esse alcoolismo. Certo? Então, quando se fala, tentando dizer, não, o Lima foi meio esquecido porque era negro, coisa e tal, não foi. Lima publicou todos os seus livros, Lima continuava publicando em jornal, certo? Quem deu um tiro no pé de Lima foi o próprio Lima. Mas, estranhamente, se esquecem de dizer que de todos os autores do chamado pré-modernismo brasileiro, com exceção de Monteiro Lobato, com as suas histórias infanto-juvenis, o único autor que continuou sendo publicado e lido foi Lima Barreto. João do Rio, esse sim é o maior de todos eles. Basta dizer que quando João do Rio morre, em 1912, se eu não estou enganado, 500.000, a metade da cidade do Rio de Janeiro, não é, estavam presentes no enterro de João do Rio. O morro desceu, as elites foram, o presidente da República, o Senado, a Câmara, todo mundo estava no enterro de João do Rio. 10 anos depois, ninguém sabia quem era João do Rio. João do Rio foi se recuperar agora nos anos 80. O Rodrigo está lembrado, quando voltaram a falar de João do Rio. Não é? Então, quando você tem uma série de escritores ali que foram muito importantes, desapareceram. Lima, por algum motivo, talvez pelo que há de moderno na sua prosa, continuou sendo lido, de modo que nos anos 50, ou seja, 30 anos depois da morte de Lima, ele teve uma biografia de Francisco de Assis Barbosa, que ainda é a melhor biografia, melhor do que essa que saiu agora da Lida e Schultz. Certo? Ele continuou sendo lido. É o caso de Hermílio. Por que Hermílio foi esquecido? Não, Hermílio não foi boicotado. O que Hermílio faz com o que Hermílio interessa a Hermílio da cultura popular não são
levar a cultura popular e encenar um Bumba Meu Boi em cima do palco. Isso ele sabia que o Capitão Boca Mole fazia melhor do que ele. O que interessa a ele da cultura popular são as formas da cultura popular. Ele percebe que a cultura popular guarda determinados elementos formais que fazem parte da tradição do teatro desde a Grécia. A máscara, certo? O fato do personagem entrar e sair, não é? Esse elemento anti-ilusionista, ou seja, o cara está ali brincando, aí ele sai, conversa aqui com o compadre, toma uma cachaça, tira a máscara, ou seja, ele saiu, deixou de ser o personagem, aqui ele muda de máscara e voltava como outro personagem. Ele percebe que Brecht, que estava criando o teatro anti-ilusionista, que isso que Brecht estava criando, o teatro anti-aristotélico, já estava no teatro popular. Então ele vai ler Brecht a partir das formas do teatro popular. Por sua vez, ele vai ler o teatro popular pela teoria do anti-ilusionismo de Brecht. E ao contrário do que fazia Brecht, não é? Quando a peça era interrompida, você tinha uma cena, digamos, de violência doméstica, aí os atores paravam a peça e provocavam a plateia. O que é que vocês acham da violência contra a mulher? E aí suspendiam, saindo do personagem, e abria-se um debate durante 10 minutos. Depois paravam o debate e voltavam às suas condições de personagens ficcionais e a peça continuava. Hermílio não faz isso. Hermílio faz uma peça sem parar, mas o que ele cria da questão anti-ilusionista é o uso da máscara. Ao usar a máscara, as pessoas não ficam mais atentas ao rosto dos atores, mas aquilo que eles dizem. E os próprios atores saem de cena, ficam junto dos espectadores, trocam as máscaras ao lado dos espectadores e voltam. Isso é uma coisa muito moderna para a época, certo? É a leitura mais moderna que alguém fez de Brecht no Brasil. Porque, na verdade, no Teatro Arena de São Paulo, Augusto Boal, esse pessoal, o que fez foi transpor o pensamento de Brecht para as suas peças. Hermílio recria. Hermílio não repete. Isso é a coisa mais de vanguarda. E quando eu falo de vanguarda, não é em termos de Brasil, não. Isso era novo em termos de mundo. Porque as pessoas estavam lendo Brecht só implantando Brecht. Ele pega Brecht e bota de cabeça para baixo. Certo? Agora, o que acontece? Talvez o que ocorreu nos anos 80 no Brasil, que nós que vivemos nos anos 80, eu era jovem e feliz nessa época, hoje só sou feliz, certo? A juventude foi embora, estou passando para vocês a tocha, certo? Cuide bem dela, ela é rápida, viu? Quando eu era jovem e feliz, o que é que acontece? O que eu acho é que as discussões do país mudaram nos anos 80. Não é? E algumas pessoas que poderiam continuar alimentando a memória de Hermílio, porque eu acho que também tem isso. As pessoas precisam que aqueles que sobreviveram a você continuem promovendo a sua memória. Não é? Deixaram de fazer isso. Certo? Eu não vou aqui declinar nomes, mas muitas pessoas próximas de Hermílio, que deviam muito a Hermílio, que tinham muito prestígio no campo intelectual, continuaram com muito prestígio, simplesmente esqueceram Hermílio. Não é? E aí sim, porque essas pessoas seguiram uma linha estética e Hermílio estava seguindo outra linha estética. Não é? Então essas pessoas esqueceram Hermílio. Então Hermílio, de alguma maneira, eu não vou dizer que ele foi esquecido 100%. Não é? Porque aqui e acolá você tinha um livro de Hermílio publicado, o nome dele vem aqui e acolá, mas Hermílio, pela obra de Hermílio, pela dimensão da obra de Hermílio, não é? Não era para ter tido esse apagamento como ele teve, certo? Quando você lê isso aqui, essas novelas, você percebe que é uma das melhores coisas que foram escritas nos anos 70 no Brasil. Mas de longe, como é que isso fica, desaparece? Não é? A tetralogia dele, não é? Hoje se fala muito de autoficção. Um dos primeiros romances do Brasil de autoficção.
aonde ele, a partir da história dele, ele conta, ele ficcionaliza e conta uma outra história. Ele vai inventando uma história a partir da história dele, não é? Com cenas completamente absurdas, cenas só lendo, impublicáveis. Não posso nem dizer o que acontece, certo? Vocês têm que ler a tetralogia, não é? Que termina com um golpe de 64, com ele sendo preso, que é o último romance, Boi no Pasto, não é? Por acaso, aliás, Deus no Pasto, não é? Que é uma paródia ao Boi no Pasto, que era a senha para matar Lampião, certo? A senha para matar Lampião que os coiteiros da polícia tinham é que se Lampião aparecer, manda um telegrama, Boi no Pasto. É com esse telegrama que é mandado de Piranhas para o tenente major, o tenente que mata Lampião. É com essa senha que ele vai a Piranha matar Lampião. Boi no Pasto, só isso. Hermílio pega essa senha e coloca Deus no Pasto, né? Para falar do golpe de 64, certo? Então, o que acontece com o Hermílio é isso. E o teatro de Hermílio também teve poucas encenações, né? O teatro de Hermílio teve poucas encenações, agora vai ser reeditado. Foi reeditado há uns 5 ou 6 anos atrás pela Funarte, do Rio de Janeiro. Agora será reeditado dentro da série, que está reeditando a obra dele completa, né? Tem coisas melhores, coisas não tão boas, né? Eu acho que o forte de Hermílio é a literatura, não é tanto o teatro, apesar de que tem peças maravilhosas, certo? Mas aí, nesse ponto, Ariano supera, não é? Eu acho que ele reconhece isso. Ariano é melhor dramaturgo do que ele, certo? Ele é melhor, ele se sai melhor no romance. Mas é um teatro muito importante, e é um teatro que tem algumas peças que foram muito relevantes no seu tempo, como a Joana d'Arc, por exemplo. E a releitura que ele faz de Sobrados e Mucambos. Ele lê Sobrados e Mucambos de Gilberto, transforma numa peça de teatro, não é? E é muito engraçado, porque quando ele publica, ele pede o prefácio de Gilberto. E Gilberto diz: eu não me reconheço nessas peças, não é? Você é de uma família, eu sou de outra família, né? E ele lá publica o prefácio de Gilberto sem problema nenhum, né? Mais alguém? Então, Anco, falaste que os personagens de Hermílio, eles reaparecem em outras novelas. Aí, como tu sabe, eu sou viciado em Carreiro, né? E ele faz sempre isso de ressuscitar o personagem em outro livro. Às vezes muda a personalidade dele ou não. Aí eu queria saber se tem alguma ligação na obra de Carreiro com a de Hermílio. Assim, eu não li a obra de Hermílio, é uma coisa que tanto a dele quanto a de Joaquim Cardoso estão na mira para ser lida. Tu quebraste também minhas pernas com a biografia de Lima Barreto que eu comprei ontem, mas tudo bem. Mas me explica aí em relação a Hermílio e seus personagens que voltam em outros livros, inclusive morrendo e ressuscitando. Bem, eu não tenho dúvida que Carreiro leu Hermílio, mas não sei se a fonte é Hermílio. Talvez a fonte seja... Por exemplo, Ariano faz isso também. Ariano transige personagens de uma novela, de um romance para outro, né? Por exemplo, o romance de Ariano vai sair agora, me parece que o personagem Quaderna, ele volta nesse romance. Eu acho que há uma fonte comum entre todos eles. É a novela medieval, certo? A novela medieval, na verdade, é a fonte comum de todos eles. Essa ideia dos personagens transigirem, né, e serem retomados, e não só por um autor, mas por vários autores. Você tem personagens na novela medieval que você encontra eles em vários autores. São personagens meio míticos, que vão aparecer em vários autores, certo? Que retomam aquele personagem.
há leituras diversas daquele personagem, né? Um exemplo bem curto e grosso foi a figura do Fausto. A figura do Fausto, que apesar de ter surgido no século XVI, né, ele tem alguma coisa medieval, né? E o Fausto, ele foi objeto de várias obras da literatura popular durante o medievo, né? A figura do Fausto que existiu, era um médico, né, que curava e etc, né? Estranhamente, Lutero morria de medo dele, né? Você sabe disso, né? Então Lutero morria de medo do tal do Fausto, né, do Dr. Fausto, que é picareta, né? E eu sempre acho muito engraçado, porque Lutero é um homem que está com o pé no mundo moderno, falando da individualidade, né, do direito individual de você ler a Bíblia, de você tomar a vida nas suas mãos, fazer o que você bem quiser, e ao mesmo tempo é um homem que está com o pé lá no mundo medieval, morrendo de medo de um sujeito que diz que faz mágicas. E era um picareta, certo? Era um completo picareta. Então eu acho que esse personagem do Fausto, que vai ser objeto de vários cordéis no século XVI, na Alemanha, na França, e que depois vai ser resgatado pelo teatro elisabetano, né, para ser personagem de uma peça de Malory, certo? E depois vai ser retomado por Goethe e vira um dos personagens da literatura moderna, né? Isso tem um viés medieval, né? Thomas Mann vai para Grande Sertão Veredas, e tem um elemento do Fausto ali, não é? Quer dizer, é um personagem moderno, porque é um personagem que vende a alma, e esse vende a alma aqui é uma metáfora, não é? Para se dar bem. É o que a gente vê todo dia quando liga a televisão e olha para o Congresso. Todos vendem a alma, não é? E as pessoas vendem a alma para que elas se deem bem. Esse é o Fausto. Não é só vender a alma ao diabo. O dinheiro pode ser o diabo, o poder pode ser o diabo, não é? Quer dizer, o diabo aqui é uma metáfora daquilo que eu me vendo, né? Eu entro no processo de danação, para usar um termo da literatura de cordel, certo? Ou seja, eu privilegio o aqui e o agora em detrimento de qualquer outra coisa futura. Ô, Márcio, essa coisa do trânsito dos personagens por vários romances, Balzac, sim. Marcel Proust, sim. O americano Faulkner, sim. Hemingway, sim. muita gente fez isso. E que Adams aparece em dezenas de contos de Ernest Hemingway. A diferença de alguns desses, por exemplo, no caso de Proust, como os personagens daquele formam um todo. Ali é um romance. O que é diferente em Emílio é que os personagens reaparecem e ele tem vidas distintas e mortes distintas. Sim. De modo que você pode ler aquilo de maneira autônoma. Isso não teria nada a ver com o realismo mágico sul-americano? Tem um elemento do realismo mágico, mas tem um elemento que às vezes, de imediato você diz, tem um realismo mágico latino-americano, mas isso faz parte da literatura de cordel, que é outra fonte que ele tem, não é? Quer dizer, ele vai buscar, na verdade, o mágico, o realismo mágico vai buscar essas fontes no mundo medieval, não é? Porque o classicismo ele vai negar esses elementos do maravilhoso do mágico, o classicismo vai jogar isso, a criança com água e tudo, certo? Desculpa, o classicismo não, o romantismo vai jogar isso para a criança com água e tudo, certo? E é a literatura latino-americana que vai resgatar esse elemento do classicismo da literatura medieval que tinha sido abandonada, né? Então isso continua presente aonde? No nosso caso, no cordel. O cordel é cheio de elementos do maravilhoso, do mágico, não é? A história do pavão misterioso, que ele reescreve, né? Ele reescreve o cordel agora em forma de prosa, ele reconta a história do pavão misterioso, certo? Mas ele tem essa questão do tempo que eu falei, quer dizer, o espaço é mais ou menos mapeado, você sabe que se passa mais ou menos na zona da Mata Sul, pernambucana, mas o tempo não é, o tempo é mítico, né? As figuras vão e voltam, as coisas não são precisas, certo? Então, aí ele pega esse tempo da Sherazade, esse tempo do Boccaccio, esse tempo do cordel, não é? E tudo isso se transforma numa forma erudita e ao mesmo tempo todo mundo lê, todo mundo entende, você
E as histórias são passíveis de serem processadas por uma pessoa, né, minimamente que seja alfabetizada e consiga acompanhar, né, a história. Tá? Como? Nem de longe. Eu acho que uma das rupturas do afastamento dele com o Ariano, certo? Em 60 ele faz o Teatro Popular do Nordeste, com o golpe de 64 ele e Ariano se afastam um pouco. Quando em 66, a segunda fase do Teatro Popular do Nordeste, Ariano já não participa, certo? Hermilo radicaliza alguns processos e Ariano retrocede em alguns processos formais que vai dar no movimento armorial, tem nada a ver com Hermilo, pelo contrário, Ariano vai ficando cada vez mais conservador esteticamente e Hermilo vai cada vez mais, digamos, enlouquecendo esteticamente, a ponto que Hermilo estava com planos de levar para o palco guitarras, música da Tropicália e etc. Obviamente que isso era, pelo viés de Ariano Suassuna, o fim do mundo, não é? Eu fui aluno de Ariano Suassuna em 84, porque professor de estética. Ariano não admitia nem piano, né? Nem piano não admitia, né? Quanto mais guitarra, a questão não é nem guitarra, é piano, certo? Era uma radicalidade absurda, né? Eu me lembro ainda que a grande dúvida de Ariano, inclusive nessa época, ele não tinha televisão em casa, não podia ter televisão, e ele descobriu que os filhos estavam fugindo de casa para ver televisão com um vizinho. E aí a grande dúvida dele era essa: compro ou não compro televisão? Porque com a televisão em casa eu posso controlar. Certo? Para a gente, é uma coisa parecia uma coisa de Marte. Dizer, coisa, comprar ou não comprar televisão, guitarra, parecia uma coisa, era tão engraçado, a gente morria de rir, porque aquilo era um absurdo. Então, Ariano realmente não tem nada a ver, o Ariano dos anos 60 em diante está muito distante do Hermilo, né? E talvez também esse seja um dos pontos, certo? O armorialismo tomou força, o Ariano vivo, e Hermilo ficou lá, certo? Madalena. Eu gostaria de saber se a força da dramaturgia, do romance de Hermilo, daria assim, material para ser explorado de forma televisiva, como a gente sabe que alguns resgates históricos de peças referenciais, se teria também essa força e essa contemporaneidade. Há 2 meses, desculpe, eu vou cometer um erro em português, atrás, sempre digo há 2 meses atrás. Magnolia Cavalcante diz, não precisa dizer atrás, se há 2 meses, já sabe que é atrás. Eu não consigo, Magnolia, eu tenho que dizer atrás. Há 2 meses atrás, alguém da Rede Globo entrou em contato comigo porque queria contos ou novelas de autores nordestinos para que teriam que ser filmadas para serem apresentadas no final do ano, certo? Em dezembro e também em janeiro. E eu sugeri, inclusive, todas as novelas de Hermilo, certo? Porque elas são muito cinematográficas, são muito visuais. Você lê e você consegue ver visualmente. Isso é uma força muito grande que eu acho da obra de Hermilo. Esse aspecto visual. Você vai lendo e você vai quase que enxergando. Você já pode ali pensar no filme, em alguma coisa a ser filmada, não é? Talvez isso venha dele por ser um homem de teatro. Isso também acontece muito com Ariano. Você lê A Pedra do Reino, a imagem ali é muito forte. Isso vem muito do seu mundo de teatro, né? Porque quando eu escrevo para o teatro, eu estou escrevendo pensando que aquilo vai ser visualizado. Aquilo tem que funcionar no palco. Teatro não dá para dizer, ei, para, não entendi, volta. Né? Você pode fazer isso com o cinema hoje em dia. Hoje em dia. Porque até os anos 70 também você não fazia. Você ia para o cinema e só via o filme no cinema. Hoje você pode voltar, etc. Né? Mas o teatro também tem isso, né? Ele se realiza ali. Então, dominar a carpintaria do teatro é dominar todos esses elementos de algo que tem que se perfazer, que tem que se realizar aqui e agora.
Eu não posso ficar, não entendi, volta. E isso é engraçado porque isso, tanto em Ariano quanto em Hermilo, isso passa, isso transige para a sua prosa, esse aspecto de visualidade. Não é? Eu vou dar só um exemplo aqui, eu acho que é Deus no Pasto, o quarto romance da tetralogia de Hermilo, que ele está aqui no Rio Caparibe, na beira do rio, e aparece uma mocinha do outro lado do rio. Não é? E eles começam a se paquerar. E ela começa a seduzir o personagem. Não é? E aí ele começa a ficar excitado. Certo? Só que ele fica excitado e o peito vai crescendo, 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 crescendo. Atravessa o rio. Certo? E começa a penetrar ela do outro lado do rio. E vai levantando ela. E ela fica lá em cima. Olha, isso é uma imagem do pau de sebo. Pau de sebo. Que você tem, a brincadeira de botar o pau lá em cima, você subir para quebrar. Né? E assim ele vai contando isso e você vai vendo o pênis crescendo, crescendo, como se fosse, né? Segurar a moça e levantar e ela fica lá em cima dando adeus para a cidade. Certo? E ele transando com ela e ela dando adeus, né, para as pessoas, dando um beijinho. Não é? Quer dizer, isso é de uma visualidade. Agora, como isso seria feito na televisão, obviamente que isso não seria feito na televisão. Você pode fazer isso no cinema, com 18 anos, etc. Não é? Mas a obra de Hermilo, quem conhece, sabe que ela tem uma sexualidade muito forte, né? Essa coisa da sexualidade como elemento da vida, né? Em Hermilo é muito importante. Né? Hermilo era um homem muito religioso, e essa coisa da religião e do sexo em Hermilo estão muito presentes. E ambos como elementos da vida. Né? Como ali que começa tudo. Né? E os romances, e os contos e as novelas de Hermilo estão muito cheios de uma sexualidade. E é engraçado, mas é uma sexualidade que não é aquele romance, a novela que você lê e deixa você, digamos, excitado. Não. É uma coisa feita de uma beleza tal, que você lê aquilo como uma coisa mais natural, depois você percebe, gente, mas eu acabei de ler algo, não é? Extremamente sensual, mas sem que isso leve você a outra dimensão, não sei se vocês me entendem, certo? Então é muito interessante isso em Hermilo, como ele trata da questão da sexualidade como um elemento vital da vida. Não é? Como ele brinca com esses elementos da cultura popular, que é o caso dessa moça, é o pau de sebo. É o pau de sebo. Ela fica lá em cima, né? Eu sou do interior, me lembro, as coisas você subia, né? Quem conseguia subir um pau de sebo, porque chegava lá em cima, conseguia pegar, né? Normalmente quem pegava, segurava e dava, né, adeus para as pessoas, consegui, etc. A moça faz do mesmo jeito, toda felizinha, um risinho no canto da boca, né? Cheio de felicidade, certo? E tá lá. A gente ainda tem uns minutinhos. Mais alguma questão? Comentário? Não? Então a gente gostaria de agradecer aqui a fala do professor An por todas as questões colocadas e a gente deseja a todos uma excelente semana de leitura. Obrigado a todos. Eu só diria o seguinte: quem tem interesse em ler Hermilo, eu acho que um bom começo para iniciar Hermilo é comprar este livro que saiu agora pela CEF, onde os três volumes das novelas estão aqui, certo? Apesar de ter a palavra contos, não são contos, foi um erro editorial, né? Como também foi um erro a ordem, eles não colocaram as novelas na ordem, o que para mim é problemático, porque eu faço a introdução e eu falo sobre isso, essa ordem, e quando você vai ler, está em outra ordem. Certo? Nas primeiras edições, como é que está a classificação? Novelas, todas essas novelas. E eu, quando reli as novelas, foi que eu entendi porque eram novelas, porque não tinha a forma do conto, é a forma da novela. Não tem a forma do conto, tem a forma da novela. Certo? Por isso que eles têm esses elementos da história que entra na outra, né? Não existe essa segunda história escondida que o conto tem, que aparece no final e explica a primeira. Não, são novelas, certo? Que se perfazem num conjunto. Quando você lê todo o conjunto das novelas, aí você percebe elas se perfazendo, né? Na verdade, elas se explicam uma atrás da outra. Elas não têm a autonomia que um conto tem. Certo? Por isso que eu disse aqui no meu texto
que foi muito feliz o que a SEB fez em reunir as novelas todas num volume só, que é o que Hermílio deveria ter feito, porque na verdade elas formam história, um conjunto de histórias que se organizam, né? Pena que a edição não tenha colocado as novelas na ordem, certo? E ainda tem essa confusão de você botar aqui contos, quando na verdade aqui está falando de novelas, quando o prefácio que eu escrevi está falando de novelas. Quer dizer, claro, o editor ficou meio chateado com isso, né? Porque quem foi responsável deixou passar, enfim. Mas esqueçam, o importante é ler o texto está na íntegra, que é o que é mais importante, está muito bem editado, né? Apesar disso, está muito bem editado, é uma letra boa de ler, agradável, melhor do que essa aqui, certo? Agradável de ler, certo? São quase 400 páginas, né? E é um bom começo, é um bom início começar Hermílio por suas novelas. E tem o prefácio do professor Franco Marcos. Tem o meu humilíssimo prefácio. Que é a parte mais importante.